Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Na Mídia com Marcelo Maran. Nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que compõe o sistema Primeira Linha, através dos canais que nós temos aí na rede de WhatsApp, são vários grupos que participam conosco, através de vocês que estão ligados aí pelo nosso Facebook, pelo nosso canal do YouTube. Por falar nisso, se inscreva, dê o seu joinha, participe conosco para incentivar a fazer mais entrevistas de nível. E hoje recebendo em nossos estúdios essa pessoa que nós tivemos o prazer de conhecer, ele que já está na reserva, mas que também participou, praticamente quase foi candidato a prefeito de Sete Lagoas. Nós estamos falando dessa figura conhecida por Sete Lagoas e, por que não dizer, por várias partes do Brasil por onde passou. Nós temos no nosso estúdio a honra de receber o Coronel Peçanha. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Marcelo Maran. É um prazer muito grande estar aqui no seu estúdio, né, na primeira linha, né? Primeira linha. Primeira linha. E para mim é uma grande satisfação. Quero aproveitar já a oportunidade para cumprimentar os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores, porque também é transmitido, né, via vídeo. E estamos aqui para que a sociedade de Sete Lagoas possa nos conhecer um pouquinho melhor, né, e o mais importante, né, transmitir informações para a nossa sociedade, que, como o nosso presidente falava, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, ela vem por meio da informação. É verdade. Coronel Peçanha, nós temos aqui o nosso programa, a participação e o patrocínio do Grupo Cal7, o amigo Antônio Pontes, que está aí, logicamente, ligado, ele que é o patrono aqui da nossa rádio, Primeira Linha Web Rádio. O Grupo Cal7, através aí da Cal7 Concretos e da Proflora, que faz parte do Grupo Cal7, está aí conosco, aí, patrocinando o programa, e 50 anos servindo Sete Lagoas. Também nós temos a participação da Multivido, meu amigo Aguinaldo, um abraço ao Aguinaldo. Residencial Veredas, através do Rodrigo e toda a sua equipe, onde o senhor também possui um lote lá naquele local maravilhoso ao lado do shopping, né? É isso aí, Coronel, e é um prazer sempre recebê-lo. Coronel, nós iniciamos aí, para aqueles que não o conhecem, sempre perguntando para o nosso entrevistado, quem é o Coronel Peçanha? Coronel Peçanha é, sobretudo, um servidor, né? Então, sou oficial do Exército Brasileiro, né, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Dentro do Exército, pude cursar, né, todos os cursos, inclusive os cursos de altos estudos do Exército, né? Cheguei ao posto de coronel em 2011, né, e permaneci, né, até me aposentar recentemente, que foi agora no dia 14 de maio de 2020. Eu já tenho uma história com Sete Lagoas, né? O Coronel Peçanha não caiu de paraquedas em Sete Lagoas, né? Ele tem uma história com Sete Lagoas. Como tenente ainda, na década de 90, em dezembro de 90 eu vim servir aqui em Sete Lagoas e servi de 90 até janeiro de 97. Dezembro de 90, janeiro de 97, pouco mais de 6 anos, quase 7 anos. Meus 2 filhos, que são tenentes do Exército Brasileiro, eles nasceram aqui em Sete Lagoas. São Sete Lagoanos da Gema, né? Da Gema, exatamente. São Sete Lagoanos da Gema, né? São conterrâneos do Zacarias, né? Grande Zacarias, mandando um abraço aí para o Carlos Dias, que com certeza está sintonizado, né? E nasceram aqui em 93 e 94, né? E ao término da minha carreira, a gente, naquela oportunidade que nós servimos aqui em Sete Lagoas, eu tive a oportunidade de adquirir um imóvel aqui em Sete Lagoas. Né? Esse imóvel foi mantido por meio de um parente que morou nesse imóvel muitos anos, tomando conta do nosso imóvel, nós constantemente vindo aqui na cidade, acompanhando, né, um pouquinho de perto a situação, né, econômica, política de Sete Lagoas, vindo esporadicamente, anualmente aqui em Sete Lagoas nas minhas férias. E eu me aposentei e nós decidimos, né, voltar a residir na nossa cidade. E assim foi feito, né? Bacana. E assim foi feito. E foram 39 anos de Exército Brasileiro, né? Podemos dizer que o Exército Brasileiro, como uma instituição pública, né, nós aprendemos muito, né? Tivemos oportunidade de conhecer diversas regiões do Brasil, né? Eu conheço o Brasil todo, né? De norte inclusive a sul, nossa Amazônia. Inclusive a nossa Amazônia, de leste a oeste, né?
tive a oportunidade também, o Exército me enviou para uma missão na Colômbia, foi uma experiência muito grande, além de cursos que nós fizemos, que conhecemos vários países da Europa. Então, nós temos, né, graças a Deus, uma visão não somente de Brasil, mas também de mundo, né? E eu creio que toda essa gama de experiência nós estamos trazendo para contribuir com a nossa sociedade aqui em Sete Lagoas. Perfeito, coronel. Vamos lá, coronel. Vamos só saber agora como é que está o coronel, como é que está a posição do coronel Peçanha. O senhor foi candidato pelo partido Cidadania, Sim. Né? Foi um candidato a prefeito, chegou a solicitar o registro, mas todos nós já conhecemos a história, houve aquele episódio que infelizmente acabou culminando ao não lançamento da sua campanha. E nós gostaríamos de saber que rumo que está o coronel agora, que rumo tomou o coronel Peçanha em Sete Lagoas. Bem, após aquele episódio, né, em que nós não pudemos, né, efetivamente lançar a nossa candidatura, né, por conta aí de questões jurídicas e técnicas, né, junto ao Tribunal Superior Eleitoral em relação à transferência do meu título, que eu estava já morando 8 anos em Sete Lagoas. Assim que nós renunciamos, né, eu recebi um contato lá de Brasília para que nós pudéssemos estar apoiando o Exército Brasileiro. Todos sabem, né, todos os sete lagoanos sabem que existe aqui a fábrica da Iveco, que fabrica o carro de combate Guarani, né, é um carro de combate de última geração, né, realmente... Cobiçado no mundo inteiro, né? Sim, sim. Né, inclusive já foi exportado para países, né, do Oriente Médio. E lá na Iveco, o Exército está precisando de um oficial experiente, né, que tivesse na reserva e que morasse em Sete Lagoas. Né? Coincidiu que o coronel Peçanha está aqui em Sete Lagoas. Está em Sete Lagoas, ou seja, eu preenchi todos os requisitos que o Exército Brasileiro... né, aí voltou para ativa. Não é que eu voltei para ativa. Né? Esse é um trabalho, né, que o oficial que está na reserva remunerada, ele ascende, né, mediante uma contratação que nós chamamos de PTTC, é o prestador de tarefa por tempo certo. Né? Então, agora, a partir do dia 1º de dezembro, né, foi assinado o contrato. O senhor assume? Que eu assumi uma equipe, né, sou eu e mais 2 companheiros, né, também do Exército Brasileiro, para realizar, né, essa grande gestão e fiscalização da entrega dos carros de combate lá na Iveco. Perfeito. Né, e esse contrato inicialmente é por 2 anos, né, e ele é renovado de 2 em 2 anos, podendo ficar até 20 anos. Bacana, coronel. Coronel, vamos falar um pouquinho agora sobre, continuando dentro do assunto do Exército Brasileiro, vamos falar um assunto que de ontem para hoje repercutiu demais em toda a rede sociais, muito pouco, talvez, na grande mídia, não com destaque que merecia, mas repercutiu demais nas mídias sociais, que é o que está comandando agora no momento. Né? Daqui para frente é isso. O senhor sabe muito bem que o nosso presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, através de uma ação, entrou junto ao Supremo Tribunal Federal, com o intuito de barrar, e para que seja atendida a lei, a reeleição do Rodrigo Maia Botafogo, famoso Botafogo, né? Como foi denominado pela empreiteira que teve aí a sua história junto ao famoso episódio que todos nós conhecemos, e também o Alcolumbre, presidente do Senado. Então nós sabemos que o resultado já saiu, né? Realmente venceu aí a Constituição. A Constituição não foi rasgada como já tinha sido rasgada antes. É verdade. Né? Mas a gente fica pensando, porque as pessoas cobram muito do Exército Brasileiro. E a pergunta que fica será que não teve o dedinho de algum general nessa história? Porque nós sabemos da história do Vilas Boas, por exemplo, que andou interferindo lá atrás e foi graças a ele que nós não tivemos um episódio pior no Brasil. Então, o senhor está dando risada aí, mas será que não teve um dedinho aí de algum general nessa história, não, Coronel Peçanha? Maran, eu sinceramente, eu não sei te responder essa pergunta, né? Porque eu não estou mais lá em Brasília. Né? Certo. Durante a minha carreira, os meus 5 últimos anos, eu fui assistente de um general, né, que foi promovido a 4 estrelas. E durante todo o período dele como general de 4 estrelas, eu pude participar como assistente direto dele,
né, e conheci de perto o alto comando do Exército, né? O que eu posso dizer para a sociedade, né, principalmente a sociedade aqui de Sete Lagoas, que o alto comando do Exército, o Exército Brasileiro, e não somente o Exército, mas também a Marinha Aeronáutica, as Forças Armadas, o próprio Ministério da Defesa, né, que normalmente a cadeira lá é ocupada, né, por pessoas que estão ligadas ao Exército Brasileiro, como está no dia atualmente, que é o General Fernando, né. O que eu posso dizer é que o nosso Exército ele tem um compromisso muito grande, né, com a Pátria Brasil. Com a Constituição. Com a Constituição. Resumindo, o Exército está atento. Né? Não, mas tem que estar, porque nós somos, né, vamos dizer, a última linha de defesa da nossa nação. Se a instituição Exército ela tem compromisso com o Estado brasileiro. Correto. Né? Então, o Estado brasileiro ele é regido pela sua Constituição, né? Então, o que eu posso dizer para você é isso, né? Que o Exército ele vai cumprir as funções dele, né? Mas tudo dentro da lei, tudo dentro da ordem. Né? Até porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Mas e como é que o senhor viu, então, essa decisão? Como é que o senhor recebeu essa decisão? Porque o senhor estava acompanhando de forma atenta também, né, Coronel? Estava acompanhando, né? Recebi com muita alegria, inclusive quando a decisão saiu, logo de manhã cedo já disparei para muitos amigos que eu tenho no meu WhatsApp. Dizendo, né? Constituição permanece. A Constituição permanece, diz assim, olha, acordamos hoje com uma boa notícia. Isso é importante. Pois é, Coronel, mas nós sabemos que nem sempre foi assim. Nós tivemos um período muito triste da história do Brasil, mas em 1964 nós tivemos a grande marcha da família. Nesse momento, o Brasil vivia o terror do comunismo. Não só o Brasil, como o mundo inteiro. Nós tínhamos lá a União Soviética, realmente tendo a sua influência em mundo afora. Sabemos dos resultados nefastos que teve aí em toda a sua história, em toda a Europa. E aqui no Brasil não foi diferente. Mas em 1964, a própria Marcha da Família, assim como foi conhecida, ela veio aí de encontro com os desejos do povo brasileiro que as Forças Armadas tomassem o poder, que tomassem frente, porque a nossa política, não muito diferente do que está acontecendo hoje, a nossa política estava apodrecida. Eu posso, da minha parte, eu te digo que ela continua podre, a mudança está sendo muito devagar, né? E naquele momento, a própria Rede Globo de televisão, através do saudoso Roberto Marinho, havia interferido junto com a família brasileira, né? Hoje, se o Roberto Marinho tivesse vivo, não teríamos logicamente, toda essa loucura que está acontecendo, mas nós tivemos aí a imprensa, nós tivemos aí a própria religião católica, que abraçou os evangélicos, enfim, nós tivemos uma mobilização nacional em prol da democracia do Brasil para que o comunismo não tomasse conta. Mas aí, Coronel, a história fica o seguinte: os militares entraram no poder, logo em seguida, após alguns anos, deixaram o poder, e o que eles chamaram de redemocratização, na verdade, virou essa destruição do Brasil, dos valores da família, dos valores da nossa pátria. Ou seja, os militares haviam garantido a honestidade. Todos aqueles que foram presidentes militares, todos morreram pobres, nós sabemos disso. Os militares garantiram a verdadeira democracia e, em seguida, o civil avacalhou tudo. A sua visão sobre tudo isso, Coronel? Nós não estaríamos vivendo hoje ainda aquele momento onde seria necessário, ao seu ver, que se tivesse uma manifestação maior, um clamor maior do povo brasileiro? Porque as pessoas clamam, né? Queremos o Exército novamente tomando conta. A decepção que teve o Exército depois faz com que a caserna fique mais tranquila? Não, a gente tem que olhar, né, a história, né, nos seus devidos momentos, né? Então, a gente estuda muito no Exército Brasileiro, né, nas Forças Armadas, a questão dos cenários, né? Então, o cenário, a conjuntura de 64, né, ela é muito diferente do cenário da conjuntura atual. De 2020. 2020. É totalmente diferente, né? Hoje nós vivemos na era da informação, então qualquer ato que você... Qualquer piscadinha que você der... Já está, todo mundo já está, o mundo inteiro já está sabendo. Essa entrevista vai para o mundo inteiro, vai para o mundo inteiro. Então são cenários diferentes, né? Claro. Então a gente sabe que o que nós estamos
temos que ter a consciência, todos nós brasileiros, não somente as Forças Armadas, que a ameaça comunista ela existe e existe no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. Né? Nós aí estamos acompanhando de perto o que está acontecendo nas eleições americanas. Que eu digo Donald Trump. Então, essa ameaça ela está no mundo inteiro, né? E o modo como a ameaça se apresenta hoje é totalmente diferente da década de 60, da década de 70. Né? Década de 60, década de 60 e 70, né? A ameaça se apresentou de uma maneira mais armada, mais agressiva. Né? Hoje a retórica é muito usada. A famosa Guerra Fria, né? Exatamente. Né? Então, a maneira de você se contrapor a tudo isso é uma maneira muito diferente atualmente. Mas o que eu posso afiançar é que as nossas Forças Armadas elas estão atentas a tudo isso. Né? E como eu falei, as Forças Armadas elas estão comprometidas com o Estado brasileiro. Não é com o governo A, com o governo B, é com o Estado brasileiro. Né? E a hora que o Estado brasileiro realmente estiver ameaçado, o artigo 142... Aí a onça vai beber água. Será devidamente cumprido. Né? Obviamente, né? Tudo dentro da lei, da ordem e do Estado Democrático de Direito. Né? Não tenha dúvida, Coronel. Mas veja bem, só relembrando um pouquinho essa colocação que eu sempre faço questão de fazer. Aliás, pessoalmente, nós já conversamos sobre isso, mas é interessante para o telespectador e ouvinte estar atento a esse fato. O combate, por exemplo, ao comunismo no Brasil através das Forças Armadas se deu muito em campo, né? Se deu muito aquele combate frontal, aquelas guerrilhas e tudo aquilo que era montado para poder desfavorecer a participação das Forças Armadas. Quer dizer, eram guerrilhas em toda a parte do Brasil, nós sabemos aí de várias cenas do Araguaia e tantas outras que ocorreram. Mas vem cá, Coronel. Por outro lado, o comunista agiu. Ele agiu na questão da educação. Ele se adentrou nas faculdades, ele trabalhou direitinho, porque eles pensaram, não vamos vencer nas armas, então nós vamos vencer agora através da educação. Vamos mudar tudo. E hoje as faculdades estão tomadas por comunista. Nós temos aí uma educação toda famigerada que culminou nessa juventude que está aí, cuja cabecinha está toda bagunçada, porque trabalharam muito contra o militar. Então, na visão de muitas pessoas, o militar é aquela figura que foi perniciosa para o Brasil. E não é verdade. O militar salvou o Brasil. Como é que o senhor vê hoje essa questão e essa morosidade que eu acredito está tendo para se mudar essa situação, principalmente nas universidades? Como você bem disse, né, fez uma análise muito precisa, o comunista, né, ele mudou os modos operantes dele. Então, ele identificou, por meio, né, dos estudos que eles fizeram, que para trazer o comunismo para o Ocidente, pela via armada, isso não iria vingar. Não ia. Né? Então, eles aproveitaram e utilizaram, né, os cadernos, né, dos famosos cadernos dos Cáceres de Gramsci, né? E começaram a desconstruir os valores, né? Os valores que são os valores que sustentam, são pilares, são base, né? São alicerces da nossa sociedade ocidental, que são os valores cristãos, né? E os valores familiares. Né? E começaram justamente, né, nas universidades, né, nas escolas, estão aí, né, aos poucos desconstruindo muita coisa. Né? Eu quero aqui dizer que porque nós tivemos governo depois de 84, né, depois do governo Sarney, todos os governos eram de esquerda. Sim. Né? Então, o primeiro governo, né, desde 84, que nós podemos dizer que é um governo de direita, é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Né? E o
presidente, com toda a dificuldade, né? Porque é uma dificuldade muito grande, porque você tem todo um sistema, tem toda uma rede, né? Tem toda uma estrutura montada desde 84 para você desconstruir isso. Não é da noite para o dia. Isso vai levar algum tempo. Isso vai levar algum tempo. Mas o nosso presidente, ele tem criado várias medidas no sentido de, no mínimo, minimizar ou cercear as ações da esquerda na área da educação. Perfeito. Então, ele tem trazido aí, né, o modelo da escola cívico-militar, né? Ele tem investido pesadamente na educação básica, né, na educação de base, né, ou seja, na criança, porque essa criança hoje é a nova geração daqui a 20, 30 anos. Né? Então, se ela for realmente educada, né, de acordo com os princípios e valores que nós acreditamos, né, que são os princípios e valores familiares, princípios e valores patrióticos, de respeito à pátria, né, nós vamos ter uma geração totalmente diferente, né, daqui a 20, 30 anos. Né? E, além disso, não é só assim, o Estado que tem que fazer a parte dele. Eu acredito que nós, individualmente, dentro da nossa família, temos que fazer a nossa parte também. Né? Você acompanhou aquela palestra que eu ministrei lá no Rio de Janeiro sobre trabalho e uma extensão da família, né? Quando a família é forte. Quero parabenizar a extraordinária palestra. Quando a família é forte, né, o trabalho, né, ele recebe os benefícios dessa família sólida, forte. Né? A criança, os valores, os princípios e valores são transmitidos e eles são incorporados na criança nos 8 primeiros anos de idade da criança. Né? Então, isso indica que a presença do pai, né, é fundamental nesse período de criação do seu filho. Perfeito. Né? E não adianta você terceirizar. Né? E essa presença, né, você estar ali com o seu filho, transmitindo os princípios, transmitindo os valores, vai fazer diferença lá na frente. Com certeza. Vai fazer diferença lá na frente. Com certeza. Então, é isso. Né? Então, existe a parte da família, existe a parte do Estado. Eu vejo hoje que o nosso presidente ele tem procurado fazer, a parte dele. Não só o presidente, mas toda a sua equipe, né, principalmente o pessoal lá do Ministério da Educação, tem feito a parte dele para poder minimizar ou até reverter esse quadro. Né? Mas nós sabemos que é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de longo prazo. Né? E necessita realmente, né, do apoio de todos nós. A sociedade no geral, né? A sociedade. Olha, o Brasil, né, nesse aspecto, ele não afundou de vez porque nós somos uma sociedade ainda muito conservadora. Nós temos muitos cristãos, quer sejam do segmento católico, quer do evangélico, né, que não abrem mão desses valores. E graças a Deus por isso. Que é o que tem segurado o Brasil. É verdade. Bom, coronel, vamos continuando o nosso assunto aqui. Ainda dentro do que se interessa aí também pela sua posição como coronel, vamos falar aqui do Foro de São Paulo. Né? Nós tivemos aí também o Foro de São Paulo nesse período, né, pós-militares, e o Foro de São Paulo, liderado lá por Lula, por Fidel Castro, liderado pelo Hugo Chávez, Hugo Chávez. Alguns narcotraficantes que foram convidados, alguns partidos políticos que lamentaram não estar lá, como o PSDB, né? Houve uma lamentação, inclusive do PSDB, que é um partido também de esquerda, diga-se de passagem, né? Apesar que eu tenho alguns amigos do PSDB, mas o seu fundamento é esse, o Fernando Henrique Cardoso. Enfim, nós tivemos aí o Foro de São Paulo, que acabou repercutindo, financiado inclusive, né, por megas empresários, que nós conhecemos. Jorge Soros seria um deles, né? Porque o objetivo do Foro de São Paulo era tornar a grande pátria mãe aqui, tornar a América do Sul a grande mãe Rússia que foi lá no passado. Isso tudo também graças aí à intervenção do próprio Bolsonaro, que vinha dizendo sobre o Foro de São Paulo. Agora eu vou lembrar até de um outro anjo do Bolsonaro, o Enéas, o grande Enéas. Sim, dizia demais. Saudoso Enéas dizia demais, né? O Brasil perdeu de não tê-lo como presidente, né? Falava demais do Foro de São Paulo. O Jair Bolsonaro, em seguida, que foi um aluno persistente do Enéas, tocou no assunto.
e Olavo de Carvalho, que apesar de ser polêmico, de vez em quando ele tem umas pontas firmes com alguns generais, mas nós sabemos que Olavo de Carvalho é um dos maiores filósofos, para não dizer o maior filósofo vivo da história do Brasil, né, por que não dizer da América do Sul, sempre bateu em cima dessa questão do Foro de São Paulo. E hoje nós estamos vendo aí o resultado de tudo isso. Como é que o senhor acha que fica essa história daqui para frente, coronel? Pelo menos a nível de Brasil. Não, a nível de Brasil, o Foro de São Paulo perdeu a sua oxigenação, né? O nosso presidente, toda a sua equipe, ele cortou tudo que está ligado a Foro de São Paulo, né? Mas a gente sabe que essa turma, ela é persistente, né? Ela muda, o modus operandi é um camaleão, eles mudam sempre, né? Então temos que ficar de olho. Assim, para o nosso ouvinte, telespectador que está nos assistindo, existe um livro, né? Eu até já comentei esse livro contigo, né? Que se chama A Corrupção da Inteligência. O senhor me falou sobre esse livro que eu não tive oportunidade de ler ainda. É um livro, você que está me ouvindo, espetacular, que conta toda a história, né, da tentativa do comunismo se fixar no Brasil. Uhum. Né? E fala de Foro de São Paulo. Eu recomendo, né, esse livro, né, aqueles que gostam do assunto, porque com esse livro ele vai permitir que a gente tenha uma visão mais holística, né, mais clara, mais precisa, né, do que é a esquerda no Brasil e aonde a esquerda, né, o comunismo, ele está ramificado dentro da sociedade, dentro da estrutura, né, do Estado, da sociedade brasileira. Perfeito, né? perfeito. E Flávio Gordon, né, o autor é o Flávio Gordon, né, espetacular. Recomenda para os nossos telespectadores. Está recomendado. Está recomendado. Está recomendado. Vale a pena. Vale a pena. Vamos seguir em frente. Se quiser tomar uma água aí, coronel, fica à vontade. Nós ainda vamos fazer uma xícara especial aqui do Primeira Linha. O senhor vai estrear ela no retorno que o senhor vai estar no nosso programa. Mas, coronel, agora nós começamos a chegar um pouquinho para perto de Sete Lagoas e nós vamos falar da questão que preocupa muito o Brasil, que é a questão da segurança. Eu não estou falando de Sete Lagoas aí, não. Estou falando de um fato lamentável que de ontem para hoje aconteceu. Não sei em qual cidade brasileira, mas eu vi isso nas redes também, de um policial, né, que foi abatido por um bandido de uma forma covarde. E está correndo na rede aí, ele com o seu filho, demonstrando o quanto ele era família, o quanto ele era amado, e esse filho fica órfão. Esse filho vai ver esse vídeo para o resto da vida dele, quando ele crescer, até ficar velhinho, de um pai que o amava e que foi abatido covardemente por um bandido, não tem nem outro nome para dar para esse criminoso. E os policiais que o capturaram, né, devem ter dado algum tapinha nas costas desse bandido, e logo em seguida veio a turma do PSOL, né, a turma dos direitos humanos, comandado pelo PSOL, né, e o PSOL contratou, me parece, são 9 advogados, quer dizer, do Jair Bolsonaro foram quantos? Foram 4 advogados de alto escalão aqui de Belo Horizonte, né? Que ninguém sabe quem contratou. Ninguém sabe quem contratou, né? Agora, o PSOL, nós já sabemos que o PSOL contratou, né? Que isso aí é o modus operandi deles também, que são terríveis, e contrataram advogados para poder processar os policiais que deram um tapinha nas costas desse cidadão. Então, como é que o senhor está vendo essa questão da segurança? Porque o policial sai para a rua para cumprir o seu objetivo. O policial, em dado momento, é obrigado a atirar. Em dado momento, o bandido está agredindo ele é obrigado a responder essa agressão. Não digo que tem que responder com agressão, mas tem que ser firme com o bandido para poder dominá-lo. E aí nós temos ainda essa esquerda maldita, né? E eu estou deixando bem claro aqui que o PSOL sempre deixou esse péssimo exemplo, a cada dia péssimo exemplo, maior ainda, fazendo essa cagada, vamos dizer assim, relacionada a esse episódio. Analise isso para nós aí, coronel. Primeiramente, eu quero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, faça a sua análise crítica e pergunte para você mesmo: esse partido que está defendendo o bandido, ele é amigo da sociedade? Ou ele é amigo do bandido? É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Eu acho que nós temos que fazer esse questionamento, né? Porque é inadmissível uma coisa dessa. Obviamente, todos têm o direito a uma defesa.
Todos têm um direito a uma defesa. Mas todos também devem responder pelos seus atos. Com toda certeza. Então a gente vê que é um partido que está contribuindo para a impunidade no país. E diante de um delito gravíssimo, que é tirar a vida de uma autoridade pública no cumprimento do no dever. cumprimento do seu dever de proteger a mim e proteger a você, que é o cidadão. Então a primeira análise que a gente tem que fazer é essa, né? Esse tipo de conduta desse partido, ele não está alinhado com os interesses da sociedade brasileira. Ele não converge para os interesses da sociedade brasileira. E você, cidadão que está nos ouvindo, você tem que fazer essa análise crítica. Você tem que fazer essa análise crítica, porque senão nós vamos continuar com essa mesmice até quando? Aliás, não é mesmice, para mim é hipocrisia. É, né? uma hipocrisia, exatamente. Até quando nós vamos continuar com isso? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, né, eu vou apenas repetir o que o nosso presidente já falou, né? O policial, ele é que é a autoridade. E a autoridade tem que ser respeitada. E a autoridade está ali para cumprir o papel dela. Ele tem uma tarefa, ele tem uma missão, ele tem um papel a cumprir, que é prover a segurança pública, a segurança do público. Então, nós, cidadãos, temos que respeitá-lo. E nós, cidadãos, temos que respeitá-lo até quando ele estiver cumprindo o dever dele. Então, infelizmente, ao longo desses mais de 30 anos que a esquerda esteve no poder, ela, de certa forma, ela conseguiu, né? Não digo que conseguiu, mas ela trabalhou muito para mudar esse senso, né, de valorização do nosso servidor público, principalmente o policial, né, que está dentro da cartilha dele, né? Demonizar a igreja, demonizar as instituições públicas, as forças armadas, a família, né? Está tudo dentro da cartilha. Mas aí eu vou me reportar novamente para você que está ouvindo essa entrevista. Faça a sua análise crítica. Faça a sua análise crítica. Porque nós agora, em 2020, dentro do município, nós tivemos a oportunidade e o poder na mão de mudar essas coisas. E graças a Deus que lá em São Paulo, se bem que continua, né? Mas dos males o menor, exatamente. Né? Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, né? Dos males o menor. Né? Graças a Deus. E aquela do Rio Grande do Sul tão comportadinha, né? Né? Tudo bem. Coronel, nós temos então, como o senhor já disse, nós vamos assistir agora a um vídeo da Cal7, que completou 50 anos, esse grupo extraordinário, comandado pelo Antônio Pontes. Que, por sinal, já quero deixar aqui o meu grande abraço, né, ao meu amigo, empresário, senhor Antônio Pontes. Ok, vamos lá então assistir ao vídeo do Antônio Pontes, ao vídeo da Cal7, completando aí seus 50 anos. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Cal7 se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas. Né? Dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Cal7 se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Cal7 continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Cal7. Enquanto vida nós tivermos, vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito.
Volta, Coronel Peçanha, só viu que bacana, mostrando aí a estrutura, mostrando o que é essa grandiosidade que é o Grupo Cal7, que por sinal aí ao lado ali do shopping, né, que também faz parte de iniciativa do Grupo Cal7, do Antônio Pontes. Nós temos ali o residencial, nós temos ali não só o Residencial Veredas, no qual o senhor tem lá o seu lote garantido, né? Como temos também ali o Hotel San Diego, que é o Veredas, que faz parte do Veredas, o San Diego, que também é iniciativa do nosso querido empresário Antônio Pontes, um hotel qualificado para receber qualquer general e sua esposa em suíte de alto valor. É verdade, alto nível. De alto nível. Vamos lá então, dando sequência aí, já que nós estamos falando, nós tocamos no nosso último assunto aí sobre a questão do servidor público. Eu vejo que nós temos no Brasil 2 tipos de servidor. O Brasil conseguiu fazer isso, era pós-militar. Nós temos 2 tipos de cidadão, aliás, não de servidor, de cidadão. Nós temos um cidadão privilegiado, que é a grande parte do servidor público. Atenção, servidor público, a carapuça está cabendo apenas para alguns, mas se alguém quiser colocar a carapuça, fica à vontade, né? Nós temos alguns tipos de servidor público, como, por exemplo, os ministros do Supremo que se dão ao luxo de comer lagostas escolhidas, sei lá de qual parte do mundo que vem, que se dão ao luxo de ter aí centenas de funcionários, todos eles juntos, com todo tipo de mordomia que se pode pensar. Esse é um cidadão privilegiado, não só do Supremo, como do STF, ou seja, do STE, enfim, é uma classe de pessoas que são deuses, né? Que são considerados deuses, com todos os escravos servindo eles ali, ganhando altíssimos salários. Eu fiquei sabendo, por exemplo, e já foi provado, coronel, não vou dizer que é um simples garçom, porque o garçom tem lá o seu papel importantíssimo, eu tenho amigos garçons, e a gente tem que honrar o trabalho deles. Mas se eu comparar um garçom com salário lá no Supremo, por exemplo, ganhando o mesmo salário que um piloto de uma aeronave das Forças Armadas, é uma coisa meio ridícula, né? Você não precisa de estudar ou de aprender tanto para ser garçom. Isso está acontecendo. Então nós temos a classe privilegiada de vários servidores que estão lá em Brasília, principalmente, ganhando altíssimos salários, com um mundo de estabilidade e mordomias, e nós temos nós, cidadãos comuns, né, que temos aí o nosso dia a dia, o próprio empresário com o seu dia a dia na sua luta, né, e o Brasil, para poder resumir, coronel, eu vejo como muito injusto. E o nosso presidente Bolsonaro tem tentado combater isso, tem tentado fazer as reformas, mas nós temos aí um Congresso Nacional que precisa mudar realmente a casa dos seus respectivos presidentes do Senado e da Câmara para que a coisa dê uma mudança. Qual a sua visão sobre isso? Por que o Brasil ainda tem esses 2 tipos de cidadão? Na época militar não tinha isso, né, coronel? Eu concordo contigo, né? Realmente o nosso país ele ainda é um berço das desigualdades, né? E eu acho que principalmente as instituições dos poderes constituídos, né? Legislativo, judiciário, o executivo, né? O executivo você não vê tanto isso, né? Porque o executivo mas no legislativo e no judiciário, acho que os seus chefes deveriam repensar, né? Porque é uma forma de você contribuir para que o Estado, né, o governo, o orçamento, né, da gestão governamental ele possa diminuir. E quando você diminui os orçamentos da gestão governamental, você tem mais possibilidade de pegar esse recurso e alocar para os investimentos. Perfeito. Mas esse é um perfil, infelizmente, né, da sociedade brasileira. Né? A sociedade brasileira, né? Não é só, né, o pessoal que está lá em cima, né, mas isso está... se estendeu pelo Brasil. Essa mentalidade se estendeu em todo lugar. Você por exemplo, né, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Né? Certo. Ao invés das coisas ficarem mais baratas, né, um custo menor, né, para poder ter um consumo maior, para poder gerar mais emprego, né, não digo o empresário, né, mas grande parte dos produtos aumentaram absurdamente. Sim, São Paulo é um exemplo disso, né? O governador aumentou absurdamente a questão dos impostos lá em São Paulo. Impostos que eram isentos, inclusive, né? O que inclui a parte alimentar.
E tanto que a nossa inflação ela saiu de 3 pontos alguma coisa, está indo para 4 e 4,5, alguma coisa desse tipo, né? E aí você vê que, né, as pessoas não querem trabalhar para poder ter produzir a riqueza. Elas querem as riquezas imediatas. Ou seja, elas preferem hoje fazer assim, um concurso público do que você produzir, como diria Antônio Pontes. O importante é produzir. Não que o funcionário público não produza. Nós sabemos que tem casos positivos de funcionários públicos, eu quero deixar aqui bem claro, senão daqui a pouco vão dizer, o Maran é contra o funcionário público. Não, eu sou contra o mau funcionário público, inclusive está presente em Sete Lagoas também. Sete Lagoas, que é o nosso caso, que nós já estamos entrando na questão de Sete Lagoas, coronel, o senhor sabe muito bem, isso foi debatido, inclusive, no período eleitoral, de funcionários públicos aqui, que são exemplos, que a gente tem que tirar o chapéu, e daqueles que estão viciados na máquina pública, que são os famosos papas, né? Depois eu quero que o senhor explique essa questão do papa, né? Como é que é essa questão do papa, né? O papa é aquele que sabe tudo, né? Então ele sabe tudo e... É um funcionário público que sabe tudo. Como é que funciona isso? E por saber tudo, ou pelo menos achar que sabe tudo, né, ele detém o conhecimento de tudo e todo mundo, vamos dizer, come na mão dele. Né? E todo mundo quer ir. Eu até falei para você, quando nós comandamos, né? Aí o pessoal falava assim, o fulano ali é o papa do assunto, é o papa do assunto. Aí você chama o papa do assunto para poder conversar, para poder... o papa do assunto nunca tem uma resposta de imediata, aí você pede a legislação, dá uma olhada, você verifica que o papa do assunto não sabe tanto assim. Aí o que eu fiz? Não, o papa do assunto precisa ter uma outra função. E você vai e muda ele de função para poder ele deixar de ser papa e voltar a ser um servidor normal. A ser um padre. A ser um padre. A ser um servidor normal, vai estudar a legislação. Não, eu acho o seguinte, o servidor público, né, tudo na administração pública já está escrito. Certo. Não precisa ser inventado nada, está tudo escrito. Né? Então, o servidor público, o grande dever dele é ter o conhecimento da legislação, né? Inclusive isso que eu escrevi no meu programa de governo. Né? Ter o conhecimento da legislação, né? O conhecimento para poder saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Exato. Ele tem que ter comprometimento com aquilo que ele faz. Eu acho que o servidor público, e eu estou falando isso porque eu sou um servidor público, certo. Eu continuo sendo agora trabalhando lá na Iveco. Né? Correto. Então eu tenho que estar comprometido com aquilo que eu faço, né? Até porque o meu ganha-pão vem dos impostos que o cidadão está pagando. Claro, né? claro. E ele tem um público-alvo, o qual ele serve. Não vem em real, vem em Guarani. Né? O qual ele serve, né? Então, por isso, ele é um servidor público. Então, ele está ali para servir ao público. Mas vai servir de qualquer jeito? Não, ele tem que servir com excelência. Né? E ele também tem que ser agregado de um espírito de superação, porque determinadas situações, problemas que ele vai se deparar, né, vai necessitar que ele se aprofunde mais, né, para que possa dar uma solução, oferecer um serviço de excelência para a sociedade. Eu acho que essa mentalidade, né, essa percepção, todos nós, servidores, eu estou falando nós porque eu sou um servidor público também, todos nós temos que ter. Né? Todos nós temos que ter. O servidor público, ele tem que ser um servidor de excelência. Ele não pode exigir menos do que isso. Ele tem que saber que ele tem que apresentar para a sociedade resultados. Né? E quando você fala da administração pública, né? Aqui, voltando, já que a gente está chegando em Sete Lagoas, né? A administração central é a nossa prefeitura. Né? Então, tudo vai funcionar porque é o poder executivo, porque é o poder que executa. Que faz, que executa, me diz uma coisa, faz as coisas acontecerem. Como é que o senhor analisou e como é que o senhor analisa, o que o senhor pôde detectar, até mesmo como candidato, o senhor fez um prévio estudo sobre a administração pública em Sete Lagoas, né, em termos de servidor público? Então, inicialmente, eu mesmo, não foi uma pesquisa, né? Mas foi assim... perguntando, em todos os locais que eu ia, eu perguntava o que o cidadão de Sete Lagoas achava do serviço oferecido pela nossa prefeitura. Né? E identifiquei, né, que esse serviço, né, ele não estava satisfazendo aos anseios da sociedade sete-lagoana. Né? Então, isso me fez colocar no meu programa de governo, quando eu era candidato, né, um capítulo que eu chamei... um eixo estruturante que eu chamei de gestão administrativa produtiva, né, onde nós procuramos valorizar o servidor público, porque o servidor público precisa ser valorizado, né,
é aquilo que a gente no Exército fala, né? A missão foi dada, ela vai ser cumprida, mas quem dá as missões, a missão tem que dar os meios, né? Então o servidor público, ele tem que ter um computador, você está aqui computador, você né? está aqui com a sua rádio, né? Então se você não tiver um computador, não tiver um microfone, como é que você vai fazer o seu trabalho? Tem que ter uma boa estrutura. Então você tem que ter a estrutura, você tem que ter a infraestrutura, você tem que ter um ambiente. Eu estou aqui na sua rádio, tem um ar-condicionado, tem um ambiente agradável. O servidor público também precisa ter um ambiente agradável para trabalhar. Ele precisa se sentir bem. Se sentir bem, ele, afinal de contas, ele vai sair da sua casa, vai ficar 8 horas trabalhando num local que inóspito, não tem sentido um negócio desse. Então ele tem que ter um ambiente de trabalho, né, aprazível para que ele possa produzir. Né? E a partir do momento que nós, a administração, oferece a ele, dá essa valorização para ele, que nada mais é do que a obrigação da administração, né? Oferecer isso para ele tem lá, ele tem o seu computador, ele tem a sua mesa decentemente, seu ambiente de trabalho aprazível, o ar-condicionado, tudo bonitinho. Né? E aí você vai cobrar, e essa cobrança é top-down, é de cima para baixo. Quer dizer, na verdade, o que o senhor está dizendo é o seguinte, o prefeito, vamos dizer assim, que é o administrador, ele pode até cobrar do servidor público, mas desde que dê a ele condições, inclusive de treinamento, né, coronel? Treinamento, essa valorização, né? Nós temos lá em Brasília a ENAP, eu inclusive já fiz curso lá na ENAP, fiz curso de análise de processo na ENAP, né? Manda o servidor, entra em contato lá, faz ofício solicitando vaga, esse servidor vai lá, manda 3, 4 servidores lá, esse servidor, os melhores servidores para você valorizar, vai para lá, aprende e difunde o conhecimento junto aos demais. Resumindo, coronel, não basta apenas você pagar um salário em dia, você tem que dar uma condição melhor de trabalho, que aliás são pessoas que, como o senhor disse, deixa o seu lar, vai para uma prefeitura, vai para um órgão desse daí, vão passar o dia inteiro. E precisa de ter esse respaldo, né, coronel? Precisa ter esse respaldo. E quem é que vai ganhar com tudo isso, Maran? É a sociedade. Sociedade. Então, quando você vai lá, vai tirar um alvará de licença para você construir, o servidor está lá, ele conhece a legislação, ele vai te orientar e tal. Inclusive, então o coronel, inclusive sobre o alvará, eu quero falar daqui a pouco, mas o senhor falou sobre o servidor sai da sua residência, e quando fala de residência, que é o lugar que a gente, é o aconchego, né? É o refúgio, a nossa intimidade. É o refúgio. O senhor tem o seu refúgio, inclusive já investiu no outro refúgio, que é o Residencial Veredas, né? E lá no Residencial Veredas, nós sabemos que é mais um empreendimento aí que tem as mãos também do Grupo Calcete, do Rodrigo, com investimento americano, inclusive. Quero mandar um abraço aqui ao Rodrigo, um grande parceiro. Também, manda um abraço para o Rodrigo. Né? E vamos ver aí um vídeo do Residencial Veredas, desse residencial que vale a pena a pessoa investir. Quer investir em Sete Lagoas, ainda existe algumas unidades, fica ali ao lado do shopping. Vale a pena assistir. Vamos lá, Residencial Veredas. Morar dentro de um novo conceito de liberdade, de segurança. E os motivos pelos quais eu escolhi o Residencial Veredas, primeiramente pela localização e segundo pela infraestrutura. Um espaço lindo. O mais importante que a gente tem como conceito, não só de arquitetura, mas de morar, é o senso de comunidade. Em breve moraremos aqui. Lotes planos e bem arborizados. Com saída para 040, proximidade do centro, Shopping Sete Lagoas. Uma vista maravilhosa, opções de lazer, segurança. O melhor lugar para se morar em Sete Lagoas. Morar no Residencial Veredas era um sonho possível de realizar. Residencial Veredas, um projeto que nós imaginamos pensando na sua qualidade de vida. Respeito e responsabilidade. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa marca. Sejam muito bem-vindos ao Residencial Veredas. Ok, estamos de volta, Coronel Peçanha. Nós agora vamos falar um pouco mais sobre Sete Lagoas. O senhor tem aí em mãos o que seria uma expectativa, o que poderia ser uma prospecção para Sete Lagoas. Sobre Sete Lagoas, o que o senhor entendeu como sendo um trabalho que seria seu foco principal? Como o senhor analisou Sete Lagoas? Primeiro, Marão, eu queria fazer uma análise, né, dos resultados dessa nossa eleição. Ah, interessante, ok. O resultado dessa nossa eleição, porque, assim, são dados, né, que eu gosto de números, né, então parei, sentei, analisei. Militar gosta de número? Não sei se militar gosta de número. Eu gosto. Né? Militar gosta de arma, né? Nossa senhora. O senhor está falando em arma, a arma é com o Roberto Jefferson, né? O senhor que conheceu ele pessoalmente sabe que a arma é com ele. Vamos lá. Então, olha só.
quando a gente entra lá no site do TSE, nós verificamos que Sete Lagoas, a cidade tem 168.867 eleitores aptos a votar. 168.867. 168 Aí mil, um dado importante para vocês 867. levar. 168 mil pessoas, vamos lá. Então, se nós considerarmos que Sete Lagoas hoje está em torno de 240, 250, por aí. Ou seja, 68% dos habitantes da cidade votam. Ok. Estão aptos para votar. Ok, vamos lá. 2016, nós tivemos 160.414 eleitores aptos a votar. Ok. Então, nós tivemos um aumento aí de 8.453 eleitores, um aumento de 5,27% em 4 anos. Significativo, né? Em 4 anos. Ok. Né? Então, a gente já pode jogar isso ali lá para 2024. Mas só que, desses 168.867 eleitores, só votaram 132.075 eleitores. 36.792 eleitores se abstiveram da sua votação. Não sabemos o motivo, né? Mas simplesmente não foram votar. Não foram votar. Tá? Repete quanto? 132 mil não. e 36 mil 792. Simplesmente não saiu de casa. Que são 21,79% dos eleitores que votaram. Ok. Não, dos eleitores aptos a votar. Ok. 21% dos eleitores aptos a votar. Certo. Maran, os votos válidos foram de 109.725. Esses votos válidos correspondem a 83% dos eleitores que votaram, dos 132 mil. Ok. Né? E 65% aproximadamente, 64,98% dos eleitores aptos a votar, daqueles 168 mil. Ok. Tá? Ok. O Duílio teve 60 mil votos, 240, 54%, 54,90%, né, dos votos válidos. Se compararmos com os eleitores que votaram, ele teve 45,61%. Se compararmos com os eleitores aptos a votar, os 168 mil, ele teve 35,67%. Então, na verdade, ele teve 35% dos eleitores aptos a votar. De todos os eleitores que teriam condições de votar em Sete Lagoas. Dado interessante. Vamos lá. E por aí vai. O Douglas de Mello, um pouquinho menos. Eu não vou ficar falando aqui todos eles, vou falar só do vencedor. Certo. Vamos lá. Então, algumas considerações, conclusões parciais. Ao se considerar o resultado com base nos eleitores que votaram, 132.075, certo. Né? Podemos concluir que 16,92%, ou seja, 22.340 eleitores. Por que esse 16? Porque nós tivemos 8.233 votos em branco. Certo. E tivemos 14.117 votos nulos. Branco mais nulos dá esse valor, 22. Quem vai gostar de ouvir esse dado aí é a dona Creuza, né? Mandando um abraço para ela. Esse de voto nulo, quantos que foi o voto nulo? Votos nulos foram 14.117 votos nulos. Nossa, vamos lá. 16,92%. 22.340 eleitores de Sete Lagoas rejeitaram ou não desejam como seu representante na Prefeitura de Sete Lagoas qualquer um dos 6 candidatos que concorreram ao pleito de 2020. É o que dá para ser analisado, né, Coronel? As pessoas, essa análise fria, vamos dizer assim, né, que é a realidade crua e fria que a gente fala, é uma realidade, né? São dados que realmente a imprensa local não divulgou. O senhor está fazendo esse estudo aí, fazendo esse aqui de primeira mão, mas é um dado para analisar o perfil do eleitor sete lagoano. Como é que o senhor analisou isso aí? Não, calma aí, tem mais, vamos lá. Nessas eleições, 36.792 eleitores abstiveram de seus votos, 36 mil abstiveram de seus votos. Tá? Isso equivale a dizer
que o número de abstenções foi de 12,23% a mais do que o número de eleitores que votaram no segundo colocado. Que loucura. Então, porque a o segundo abstenção colocado está maior do que do próprio deputado. O segundo colocado ele teve 32.783 votos. Uhum. E a abstenção teve 36.792 eleitores. Uhum. Então, 12% a mais do que o segundo colocado. Uhum. Isso é um dado importante, que foi o deputado Douglas Mello. Uhum. E corresponde a 61% do número total de votos atribuídos ao primeiro colocado, que foi o Duílio. Ok. Então, 61% dos votos atribuídos ao Duílio também foram de abstenções junto à urna de Sete Lagoas. Correto. As abstenções equivalem ainda, esse dado é muito importante, a 33,53% dos votos válidos. 27,86% do total de eleitores que votaram em Sete Lagoas. Ao se considerar, assim, quando consideramos a soma total dos nulos, brancos e abstenções, nós chegamos ao valor de 59.142 votos. Que são pessoas aptas a votar, no entanto, ou foi em branco, ou foi nulo, ou se absteve de votar. Exatamente. Esse valor corresponde a 35,02% dos eleitores aptos a votar, dos 168 mil. Qual é a grande conclusão que nós chegamos de tudo isso, Marcos? Vamos lá. E é isso que interessa. O resultado das eleições municipais indica que ainda não há uma liderança política totalmente consolidada na cidade de Sete Lagoas, posto que mais de 1/3 do eleitorado apto a votar não optou por qualquer um dos candidatos que se apresentaram, o que pode dar expressiva vantagem política a um futuro candidato que os conquistar. Ou seja, tem um espaço aberto aí, né? A gente sempre fala que tem um espaço aberto na política. Tem muito espaço então, pelo aberto. que o senhor está vendo aí, realmente Tem a sociedade muito ainda clama por uma mudança, seria Clama. mais ou menos. Adicionalmente a isso, Maran, esse eleitorado ele pode aumentar ainda mais, como nós vimos, de 2016 para Exato. 2020, teve um aumento de mais de 8 mil Mais de eleitores. 8 mil. Se você for na mesma proporção, Exatamente. você ultrapassa o número de votação do próprio primeiro lugar. Exatamente. Entendi. Ok? Então, essa é a análise que eu fiz, né, desse pleito eleitoral. Né? Obviamente, eu quero cumprimentar o nosso prefeito, Duílio de Castro, pela sua vitória. Né? Ele sabe muito bem, falou isso aqui na sua entrevista, que tem muito trabalho para fazer em Sete Lagoas. E nós estamos, né, contando, né, com essa promessa do nosso prefeito, porque realmente a nossa cidade precisa de muitos investimentos, né, em todas as áreas, sobretudo na área da infraestrutura da cidade. Bom, Coronel, o que as pessoas podem esperar do futuro político do Coronel Peçanha daqui para frente? Por que eu te digo isso? O senhor estava no Partido Cidadania. O senhor se desligou em seguida, através de uma correspondência com o presidente do Partido Cidadania, que, por sinal, se o senhor puder fazer um comentário, está numa enrascada e agora com a Carla, mais uma atrapalhada do seu presidente, relacionada a 2 vereadores que, se for contar pelo que está acontecendo aí, talvez nem possam assumir, o que é lamentável, né? É lamentável. O Cidadania teve uma vereadora, né, que... A Heloísa Flois, né? Não, a Heloísa foi eleita e o Iveson são pessoas, né? Eu quero aqui... Né, merecidamente eleitos, exatamente. Exato. Eu quero aqui parabenizá-los de público, né? Considero os meus amigos, são pessoas formidáveis, né? E que eu não sei como é que está o processo, né? Parece que já foi judicializado, né? Pode sofrer esse dano, né? Segundo o artigo que eu li aí no jornal, todos nós acompanhamos aí pela internet, né?
já existe uma jurisprudência num caso parecido lá no Piauí, mas parece que aqui em Sete Lagoas, né, a coisa ainda está sendo estudada, ainda não existe, né, uma definição com relação a isso. Eu faço votos que eles prossigam, com certeza, né, porque com certeza serão vereadores, né, que vão fazer diferença, sem dúvida, e que vão contribuir para melhorar a nossa cidade, com certeza, para melhorar a nossa cidade. Tá? Mas eu acho muito lamentável que esse fato tenha acontecido. Eu acho muito lamentável mesmo. E sobre o seu futuro político? Com relação ao meu futuro político, né, nós, como você falou, nós nos desfiliamos, né, do Cidadania, né, e eu estou estudando. Lógico. Caiu um negócio aqui. Eu estou estudando, né, essa possibilidade, né, vou ver que são 4 anos, né, então 4 anos dá para a gente pensar, né, dá para a gente analisar. Fazer bastante tanque Guarani? Exatamente. Né, para ver se realmente Sete Lagoas vai precisar, né, da nossa participação aí num futuro pleito. Né. Tá certo. Mas eu não descarto, né? Quando eu escrevi aquela carta de renúncia em função do que aconteceu, né, eu terminei aquela carta dizendo que portas se fecham, e fechou em 2020, mas outras se abrem, né? E quem sabe em 2024 a porta vai se abrir, né? E a gente sabe que o PTB aqui na cidade, ele realiza um trabalho fantástico, né? Até porque são pessoas que estão integradas ao partido, que querem o melhor para a cidade, né? Capitaneada aí pela sua pessoa, né? E pelo seu Antônio Pontes, que é o presidente de honra do partido, né? E a gente está aí estudando, né? O futuro pertence a Deus. O futuro pertence a Deus, né? Acho que, se Deus quiser, nós vamos estar lá e tudo vai depender da sociedade de Sete Lagoas, né? Se realmente vai querer ou não o Coronel Peçanha. Vamos lá, Coronel, já partindo para o nosso último assunto, a gente terá outra oportunidade de convidá-lo aqui no nosso programa, mas eu não estou deixando de falar sobre esse assunto com todos os nossos entrevistados, porque é um assunto que diz respeito à cultura da cidade, à memória da nossa cidade, a uma personalidade da nossa cidade que é reconhecida mundialmente, que é o Zacarias, é a figura do Zacarias. O senhor sabe muito bem que o Mauro Fácio Gonçalves, o nosso querido Zacarias, está enterrado aqui no cemitério em Sete Lagoas. Nós temos aí entre aspas, um pequeno museu que foi colocado ali no casarão, que estão dizendo que é memorial do Zacarias, que tem ali algumas lembranças do Zacarias, mas na verdade, Coronel, a pessoa que possui o maior acervo do Zacarias, o maior acervo, tudo que o senhor puder, até uma certidão de nascimento, que não tem, ele tem a original lá do Zacarias, chama Carlos Dias, o Dudu, famoso Dudu, que foi conhecido que os Trapalhões o convidou para ser produtor, ele é o maior fã dos Trapalhões da época, existem gravações sobre isso, e o Dudu teve muito próximo dos 3 Trapalhões, dos 4, o Dudu ele teve muito próximo do próprio Zacarias, que inclusive eu considerava como um filho. Então o Dudu poderia se dizer o filho do Zacarias, né? E o Zacarias tinha um carinho realmente especial, tanto que deixou todo esse acervo na mão. Mas ele deixou bem claro, o acervo só vem para Sete Lagoas, se Sete Lagoas construir um verdadeiro memorial e se tiver uma estátua, né, à altura do Zacarias. O que você pode dizer sobre isso, sobre essa campanha que nós iniciamos aqui no Primeira Linha Web Rádio, onde o prefeito se comprometeu, onde o presidente da associação se comprometeu, onde a vereadora se comprometeu, e o coronel só pode se comprometer dizendo assim, olha, eu torço muito, né, coronel? Não, eu como cidadão, né, realmente o que você falou, a gente torce muito, é mais do que justo, né, o nosso Zacarias, que trouxe tanta alegria aos lares brasileiros lá na década de 80, na década de 70, né? Ele que labutou aí, né, como ator. O mestre do riso, né? O mestre do riso, né? Fazia riso, imitava várias vozes, não é isso? Dublador, humorista, cantor, locutor de rádio, ator, né? Então, realmente,
é uma iniciativa, Maran, que já deveria ter sido feita há muito tempo. Porque o Zacarias, ele morreu no dia 18 de março de 1990. Fez tempo, né? Nós estamos em 2020. 30 anos. E o Carlos Dias sempre diz, 30 anos. Você falou, o Carlos Dias sempre bate nessa, né, que ele já não acredita em mais nada, mas que está colocando esperança nessa iniciativa que vai envolver aqui os empresários, né? São 30 anos, meu amigo. Realmente tem que ter muita perseverança para esperar, mas acho que está na hora, já que o prefeito prometeu, né, os empresários estão comprometidos, a janela de oportunidade já está aí, pô. É trabalhar. É trabalhar, fazer o projeto. Missão dada. Fazer o projeto, ir lá, inaugurar, convidar a família, convidar o Dudu. Né? Convidar a filha dele, a Lula. Convidar a filha dele, né? E fazer algo de excelência. O Dedé, que ainda está vivo, né? O Renato, que está vivo também, né? Convidá-los para Sete Lagoas homenagear o homem, né? Um símbolo. Um símbolo, né? Que trouxe alegria para os lares brasileiros. É isso aí. É muito bom ouvir sobre um militar, né, principalmente das Forças Armadas, falando com muito carinho do nosso querido Zacarias. Coronel, nós estamos aqui nos despedindo, então, do nosso programa Primeira Linha Web Rádio. O microfone é teu para fazer algumas considerações finais, contando, logicamente, com o teu retorno numa próxima oportunidade, porque nós queremos agora, na próxima, ouvir um pouco sobre o Guarani. Queremos fazer uma visita lá, Coronel. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer essa grande oportunidade de estar interagindo, né, com essa rádio, né, Primeira Linha, né, com Marcílio Maran e com todo o seu telespectador, seus ouvintes. Né. Para mim foi uma honra estar aqui. A honra é nossa, Coronel. Embora eu seja coronel do Exército, eu também sou pastor evangélico, né? E um dos nossos objetivos é estar, né, criando o nosso ministério, que nós temos um ministério, temos uma congregação lá em Pedro Leopoldo, mas criando a sede do ministério aqui em Sete Lagoas, que estava lá em Brasília, quando eu morava lá, e eu vindo para cá, a sede veio para cá, mas em breve, né, nós vamos receber a notícia, e você aí vai colocar também como um dos seus anúncios, né, a Igreja Cristã do Evangelho Pleno, Ministério Brasil Central, né, Brasil Central porque nasceu lá em Brasília, bacana, né, mas bacana. Agora vai estar aqui como sede Sete Lagoas, né, para também trabalhar e assistir espiritualmente, né, aqueles cidadãos da sociedade de Sete Lagoas que desejarem, né, se integrar ao nosso ministério, que em breve estará aqui em Sete Lagoas. Perfeitamente. Eu quero agradecer de coração, quero informar que o Coronel Peçanha é uma pessoa muito simples, né, e que eu estou aqui em Sete Lagoas, morando em Sete Lagoas, e quero servir e contribuir para a prosperidade e desenvolvimento da nossa cidade. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela sua paciência em estar nos ouvindo. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, fiquem ligados, Primeira Linha Web Rádio, como eu sempre digo, fiquem com Deus, que graças a Ele a vida continua. Forte abraço, meus amigos.